TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque mais uma vez aos direitos humanos. O governador Cláudio Castro reforçou a importância de investimentos em energia renovável para a economia do Estado. O reforço foi feito durante a conferência em Nova York. O IPCA, em abril, recuou quando comparado ao mês de março e atingiu 0,61%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O projeto de lei para o novo piso da enfermagem foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. De um estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, sugerem serem necessários 295 bilhões de reais em investimentos até 2042 na infraestrutura de mobilidade urbana das 15 principais regiões metropolitanas do país. O Instituto de Infectologia Evandro Chagas e a diretoria executiva da Fundação Oswaldo Cruz inauguraram na última quinta-feira o Centro de Covid Longa em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. O diálogo com o objetivo de garantir o direito para todos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Fim de semana está quase aí, mas é claro, você é nosso convidado especial para participar e interagir aqui durante a nossa programação. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e, claro, também pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano e TVC Correio da Manhã, em nosso Instagram, Facebook e também YouTube. Além disso, no nosso site você também confere a nossa programação ao vivo. Vamos começar com o nosso noticiário nessa sexta-feira, porque a gente começa falando de saúde e o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE da Fiocruz e a diretoria executiva da Fundação Oswaldo Cruz inauguraram na última quinta-feira o Centro de Covid Longa em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação, que integra o Programa Unidos contra a Covid-19, permitiu equipar o INE Fiocruz com uma infraestrutura necessária para que o Centro de Covid Longa seja um espaço de pesquisa multidisciplinar, bem como um centro de tratamento e reabilitação de pessoas com sequelas da Covid-19, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes. No Centro de Covid Longa é desenvolvido o projeto Recover Pós-Covid, monitoramento, avaliação multidisciplinar e reabilitação de indivíduos com afecções pós-Covid-19 no Rio, e também Recover Pós-Covid, Sistema Único de Saúde Brasil, uma colaboração entre pesquisadores do INE, do Instituto Oswaldo Cruz e da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. O projeto envolve avaliações nos eixos cardiovascular, respiratório, hematológico, imunológico, neurológico, fisioterápico, metabólico, nutricional, otorrinolaringológico e saúde mental e qualidade de vida, e ainda vai estudar a carga da doença da Covid longa. Também pretende gerar evidência científica para subsidiar a formulação de políticas públicas para o enfrentamento do impacto da Covid longa na população brasileira e ampliar o acesso aos serviços de reabilitação no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ontem nós comentamos aqui no Correio Petropolitano Debate que em 2022 o rendimento médio mensal real domiciliar per capita chegou a R$ 1.586, quando comparado a 2021, o que representou uma alta de 6,9%. Nessa sexta-feira, a analista Alessandra Brito comenta sobre os dados obtidos e também explica o porquê desse aumento de 6,9%. O IBGE vem hoje divulgar os principais resultados do módulo de rendimento de todas as fontes da PNAD contínua. Para o ano de 2022, a gente pôde observar um aumento da proporção de pessoas com algum tipo de rendimento, seja ele do trabalho, seja ele de outras fontes.
Esse aumento foi puxado, sobretudo, pela elevação da proporção de pessoas ganhando renda do trabalho. Isso porque, de 21 para 22, voltaram para o mercado de trabalho quase 8 milhões de pessoas. A população ocupada aumentou aí 7,7 milhões. Isso refletiu numa redução de 2,1% no rendimento médio do trabalho no período, mas no aumento de massa do trabalho e também na redução do índice de Gini do trabalho. Ele ficou em 0,486 para 2022, o menor valor da série. Isso porque a gente teve esse aumento de ocupação, sobretudo emprego com carteira, e aumento também de rendimento dos trabalhadores mais informais. Em termos de rendimento dos domicílios, a gente observou um aumento do rendimento médio domiciliar per capita, depois de uma mínima histórica em 2021. Além disso, a gente observou o aumento do peso do rendimento de outras fontes na renda dos domicílios, que foi puxado, sobretudo, pela rubrica Outros Rendimentos, onde estão os programas sociais. Em 2021, terminou o auxílio emergencial e foi mudado o programa social principal, né, que era o Bolsa Família. Ele foi trocado pelo Auxílio Brasil, que tinha um valor de benefício bem maior. E aí mais pessoas, né, ganhando esse benefício. A gente tinha aqui em 2022, em 16,9% dos domicílios, alguém recebia o Auxílio Brasil e com um valor médio maior. Isso contribuiu muito para melhorar a renda dos mais pobres. Então, olhando a distribuição como um todo de renda domiciliar per capita, a gente vê que os maiores aumentos ocorreram sobretudo na cauda inferior, e isso contribuiu para reduzir a desigualdade da renda domiciliar per capita, que também ficou. O índice de Gini, por exemplo, foi o menor da série, fechando em 0,518. Outras medidas de desigualdade também sofreram redução, né? Tornaram-se menos desiguais. Quando a gente compara, por exemplo, a renda do 1% de maiores rendimentos com a renda da metade da distribuição de menores rendimentos, a gente vê que reduziu para 32,5 vezes essa razão, sendo que ela era de 38,4 em 2021. Tomara que a gente possa acompanhar ainda, né, mais reduções aí na desigualdade aqui no país. Vamos falar sobre infraestrutura, outro tema muito importante que Petrópolis tem sofrido, viu? Um estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, sugere que é necessário investir 295 bilhões de reais até 2042 na infraestrutura de mobilidade urbana das 15 principais regiões metropolitanas do país. Intitulado Mobilidade Urbana no Brasil, Marco Institucional e Propostas de Modernização, o estudo lista também uma série de recomendações visando a ampliação e a modernização dos atuais sistemas de mobilidade urbana. Dos 295 bilhões de reais calculados pelo levantamento, 271 bilhões de reais teriam como destino a expansão de linhas de metrô, o que possibilitaria mais que dobrar a extensão da malha atual. A ampliação, na verdade, das estruturas de rede de trens seria o destino de 15 bilhões de reais e outros 9 bilhões de reais seriam investidos em sistema de transporte rápido por ônibus, também conhecido como BRT. Para chegar em um nível de excelência, as regiões metropolitanas brasileiras precisam superar a falta de financiamento, fator apontado como o maior gargalo para a expansão dos transportes urbanos no Brasil. Na avaliação da CNI, é preciso viabilizar fontes de investimentos, com recursos nacionais e estrangeiros, além da participação pública-privada. As 15 regiões metropolitanas avaliadas são Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Belém, Fortaleza, Natal, Salvador, João Pessoa, Maceió, Porto Alegre, Recife e Teresina. E a gente vê realmente que não só nas regiões metropolitanas, nas capitais, mas também em outras cidades. Petrópolis, por exemplo, faz parte da região metropolitana do Rio, mas fica localizada na região serrana, e a gente vê a necessidade emergencial de investimento na mobilidade urbana da cidade, seja com um transporte público de qualidade, seja por vias alternativas ou, enfim, um investimento em outros modais de transporte. Vamos aproveitar que a gente falou um pouco sobre economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de abril,
foi registrado em 0,61%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,72%. E nos últimos 12 meses, ou seja, de abril do ano passado até abril desse ano, uma alta de 4,18%. O analista André Almeida comenta sobre o que puxou o IPCA no mês de abril. O IPCA de abril teve alta de 0,61%, ficando abaixo do resultado registrado em março, que havia sido de 0,71%. Com isso, o IPCA acumula alta de 2,72% em 2023 e nos últimos 12 meses de 4,18%. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de abril. O maior impacto e a maior variação vieram de saúde e cuidados pessoais. Os produtos farmacêuticos subiram 3,55% após a autorização do reajuste de até 5,60% nos preços dos medicamentos a partir de 31 de março. Também foram destaques as altas de plano de saúde e dos itens de higiene pessoal. Na sequência, vieram alimentação e bebidas, com alta de 0,71% e 0,15 ponto percentual de impacto, e transportes, com alta de 0,56% e 0,12 ponto percentual de impacto. Nos alimentícios, destaques para as altas nos preços do tomate, de mais de 10%, do leite longa-vida, de 4,96% e do queijo, de 1,97%. No lado das quedas, os destaques foram a cebola e o óleo de soja. No grupo dos transportes, as passagens aéreas subiram quase 12% em abril, após queda de 5,32% no mês de março. Os combustíveis caíram 0,44%, com recuos nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás veicular. Por fim, o INPC teve alta de 0,53% e acumula, em 12 meses, variação de 3,83%. A gente vendo então aí que o que puxou a inflação, né, o IPCA para esse mês de abril, foi principalmente os remédios, né, medicamentos, produtos farmacêuticos e os planos de saúde. A alta também muito impactada aí os transportes, né, as passagens aéreas, como o analista comentou, 12%, né, aumento quando comparado ao mês de março. Para quem comprou em abril, então, pagou bem mais caro, viu? Mudando de assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que abre crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso nacional dos trabalhadores da enfermagem. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, Dia Internacional da Enfermagem. O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime de consolidação de leis do trabalho, ou seja, CLT, é de R$ 4.750, conforme definido pela Lei 14.434. Técnicos de enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor, ou seja, ali aproximadamente R$ 3.325, e auxiliares de enfermagem e parteiras 50% desse valor, o que hoje aí chega a R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores do setor público e também do setor privado. Dados do Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2.800.000 profissionais do setor no país, incluindo 693.400 enfermeiros, mais de 450.000 auxiliares de enfermagem e mais de 1.600.000 técnicos de enfermagem, além de cerca de 60.000 parteiras. O futuro do Rio de Janeiro é a economia verde. O propósito do governo do estado foi ressaltado pelo governador Cláudio Castro na conferência Latam GRI Fran e Energy 2023, na última quinta-feira em Nova York. No evento foram expostas as políticas energéticas e as oportunidades de mercado no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse é um tema muito importante e, claro, aborda muito a questão do meio ambiente, preocupação de muitos hoje em dia, de empresas, e é claro que os órgãos públicos também devem ficar atentos a esse tema. Vamos falar sobre esporte, porque teve Petropolitano sendo premiado, viu? É muito importante trazer essa vitória, a gente sente, é gratificante, é muito gratificante. Foco,
disciplina e muito treino foram essenciais para consagrar a vitória de Kaique Farias, de 20 anos, como vencedor do campeonato Portuário Stadium, realizado na cidade de Santos, no estado de São Paulo. O evento é considerado um dos maiores do país. E para Kaique, a vitória foi essencial, já que foi a primeira vez que ele disputou no cenário semiprofissional. E é bom ter essa representatividade, cara, porque, querendo ou não, como é que eu posso te falar? Eles desmerecem um pouco o nosso trabalho no Rio de Janeiro, sim. Porque como lá é uma cidade um pouco mais popularizada, as coisas são bem mais vistas, é a cidade de oportunidades, né? São Paulo é a cidade das oportunidades. Eles tiram muito a gente mesmo, eles realmente acham que no Rio de Janeiro não tem Muay Thai. E é muito bom poder estar levando essa representatividade do nosso estado para lá, tanto do estado quanto da cidade. A arte marcial tailandesa tem ganhado cada vez mais espaço no cenário do esporte. Kaique é considerado um dos novos talentos no cenário semiprofissional do Muay Thai. E vitórias como esta trazem visibilidade e mostram que todo o esforço durante o período de preparação não foi em vão. É bem desconfortável. Isso aí separa realmente quem acha que quer lutar e quem realmente quer lutar, quer viver da parada mesmo. Agora Kaique se prepara para participar de um dos eventos mais visados de São Paulo, o War Muay Thai Fight, que acontece no dia 30 de julho. Os preparativos já começaram para que o lutador petropolitano do cenário semiprofissional traga o troféu para casa. Outro atleta que participou da competição foi Vitor Gustavo, mais conhecido como 9. Ele competiu na categoria de 55 quilos e, apesar de desta vez não ter vencido, 9 deu o máximo dentro de ringue e afirma que participar do evento foi a realização de um sonho, já que os maiores atletas de todo o país já passaram no Portuário Stadium. Foi uma luta bem difícil, né? Pelo fato de ter viajado 6 horas para chegar no evento. Minha luta estava prevista para 4 horas, acabou que eu fui lutar 7 horas da noite. Mas em relação ao meu desempenho na luta foi impecável, consegui botar em meu jogo, impor tudo que meu treinador estava falando comigo e consegui fazer uma boa luta. Vitor conta ainda que o período de preparação foi complicado. O atleta precisava acordar às 4 horas da manhã todos os dias, inclusive nos fins de semana, para dar conta dos treinos e do trabalho. 9 também vai estar presente na War Muay Thai, em São Paulo, para buscar pela 2ª vitória consecutiva no evento. Logo mais já começamos a preparação para estar fazendo uma guerra lá. Além dos campeonatos de Muay Thai, no dia 27 de maio, Kaique vai participar do 31º evento de Jiu-Jitsu Gi e Nogi, o Copa Alfa Barra, que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Achar, se identificar com o esporte é muito importante para a pessoa. Ela se identificar com algo, ela achar essa válvula de escape da realidade, ela poder ter um pouco do controle da ansiedade, conhecer um pouco mais do corpo dela, ajuda na autoconfiança, no autocontrole, na autoestima da pessoa, a pessoa se sente bem. É muito bom criar isso e poder fazer parte disso também na vida das pessoas. Eu gosto dessa importância. Aí, né, nossos petropolitanos atletas representando a nossa cidade, nosso estado também, né? Que bom, a gente espera aí que na próxima oportunidade os atletas também possam subir aí e trazer novos troféus aqui e medalhas para o nosso município. Vamos falar sobre Petrópolis, continuar falando aqui sobre Petrópolis. O Guilherme Matos já está aqui com a gente no nosso telão, porque teve um acidente bem agora, não é isso mesmo? Guilherme, boa tarde para você. Qual que é a ocorrência? Como que está o trânsito aí no centro da cidade? Uma boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão assistindo. E realmente fica esse aviso que agora há pouco menos de 1 hora, aconteceu um acidente exatamente aqui na Rua do Imperador, em frente à antiga drogaria Galante, onde, segundo testemunhas, um motoqueiro teria atropelado uma senhora de idade e fugido. Esses são relatos de testemunhas do local. O SAMU prestou ocorrência à senhora, o trânsito ficou conturbado durante esse horário, mas logo antes da gente chegar aqui, cerca de 5, 10 minutinhos, a ambulância do SAMU já estava saindo do local. O trânsito no momento está
já retornou à normalidade, então está bem tranquilo para esse horário. E a gente fica aguardando saber mais notícias sobre a senhora. Os bombeiros não relataram o estado de saúde da senhora, mas, como eu disse, logo quando a gente chegou aqui, a ambulância estava saindo do local. No momento, o trânsito está normal, como vocês podem ver. Perfeito, Guilherme. O Guilherme continua aqui falando com a gente, mas agora a gente não fala mais sobre acidente, a gente muda de assunto, porque a gente vai conversar sobre empoderamento feminino. Não é isso mesmo, Guilherme? Pelo visto, tem um grupo de mulheres que está realizando essa iniciativa. Realmente, Richard, é uma questão muito importante, é algo que tem que ser discutido. E um grupo de mulheres da cidade planejou um projeto muito maneiro. O projeto foi idealizado por Daniele Lopes e Rebeca Maza. E esse projeto, qual que é a ideia? É um grupo de ajuda mútua para desenvolver negócios, pequenos negócios, prestação de serviços e até produtos. O nome do grupo se chama Chá de Empreendedoras. E aí esse grupo vai trabalhar com essa ideia de ajudar, de se auxiliar a promover esses projetos, esses serviços. E o grupo já tem cerca de 20 mulheres, já conta com cerca de 20 participantes e vem num momento muito importante para a cidade. Segundo dados do governo federal, Petrópolis possui cerca de 30 mil micro e pequenas empresas. Então, ter esse grupo para fortalecer esse tipo de negócio, esse setor, é muito importante. A primeira ação, a primeira iniciativa desse grupo já tem até data marcada, que vai ser no sábado, dia 13 de maio, amanhã, né? Onde será um sorteio de Dia das Mães para apresentar aos clientes os diversos produtos e serviços das empresas que fazem parte do grupo. Para participar, basta acessar o Instagram do grupo, @chá_das empreendedoras. Repetindo, @chá_das empreendedoras. E vocês vão poder participar desse sorteio e conhecer um pouquinho das empreendedoras e dos negócios que estão disponíveis, que elas estão trabalhando no momento. Perfeito, Guilherme. Iniciativa bacana, é muito bom a gente ver esse tipo de movimento sendo realizado aqui em Petrópolis. Um bom trabalho para você, Guilherme. Obrigado, Richard, igualmente. Para você que está nos acompanhando, aproveita essa oportunidade, então, nesse fim de semana, para você participar desse chá, desse grupo e, claro, dos eventos que vão ser realizados futuramente aí, né? É muito importante a gente realmente ter esses movimentos de orientação, de apoio. E é claro que duas mentes às vezes pensam melhor do que uma, então vão surgir ideias, inovações, oportunidades. Então, se você, mulher, tem um pequeno negócio, está fazendo ali o seu primeiro investimento para começar a atuar de forma autônoma, não deixe de procurar então a página e, claro, participar, conversar e ampliar aí sua rede de negócios e, claro, também do seu microempreendedorismo, né? Vamos falar sobre um outro tema, porque foram prorrogadas até o dia 24 de maio as inscrições para conselheiro tutelar em Teresópolis. Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher o formulário de inscrição disponível na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ainda vamos continuar aqui falando sobre a cidade, porque um curso gratuito para programação em Java com certificação de conclusão do Senac foram abertas as inscrições lá na cidade, viu? E seguem até o dia 22 de maio, por meio do site teresópolis.rj.gov.br. Está na tela para você, são apenas 20 oportunidades disponíveis. Então, se você quiser participar, gosta de programação, aproveite essa oportunidade. Ele é presencial, completamente gratuito e, além disso, tem a certificação do Senac. São ao total 344 horas de capacitação. 20 alunos vão ter essa oportunidade, então o site está ali também, teresópolis.rj.gov.br/teretec. Não deixe de participar, oportunidade aí para você se aprimorar. E a gente sabe que esse setor, por exemplo, cientista de dados, tecnologia da informação, programador, são áreas que têm uma grande possibilidade de vagas de emprego. São áreas
que há uma demanda que a mão de obra não está suprindo. Então você concluiu o curso, há grandes possibilidades de você já ingressar no mercado de trabalho. Então, como a gente já tanto comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, conversamos com o CEO da Orange, conversamos com o presidente da Alterdata e falamos muito sobre essa questão da economia, até mesmo com o ex-secretário de Desenvolvimento Social de Petrópolis. E é um tema que leva muitas possibilidades aí para o futuro. E você que está aí em Teresópolis, aproveite essa oportunidade, não deixe de se inscrever até o dia 22 de maio. São 20 vagas apenas. Após essas 20 vagas, infelizmente não haverá mais oportunidade. Então não deixa para a última hora, viu? Vamos falar sobre Petrópolis mais uma vez? A gente tem um outro tema para trazer aqui para você, mas na verdade quem vai trazer essas informações vai ser o Eric Portela, porque ele vai falar sobre uma comissão especial da Câmara dos Vereadores que tem acompanhado e tem vistoriado os rios, o desassoreamento dos rios aqui em Petrópolis. Ele vai participar ao vivo aqui com a gente justamente para falar sobre essas vistorias, para falar justamente sobre essas ações e quais são os objetivos. Eric, boa tarde para você. Quais ações já foram realizadas e, é claro, qual que é o objetivo? Boa tarde, Richard. Então, a Comissão Especial da Câmara de Petrópolis está realizando o acompanhamento de assuntos relacionados à drenagem e à requalificação dos rios da cidade. Ontem aconteceu uma vistoria feita pelo INEA, onde foi realizado o serviço de limpeza e desassoreamento de alguns rios, né? Essa vistoria foi conduzida pelos vereadores Fred Procópio e pelo vereador Ilgo Rames, também pela equipe da vereadora Gilda Beatriz e pelo superintendente do INEA, Louis Bolden. Segundo o vereador Fred Procópio, em apenas dois locais onde foi realizada essa vistoria, já foram retiradas mais de 4.000 caminhões de terras. Nós sabemos que a cidade enfrenta problemas com o transbordamento de rios já há algum tempo. Esses problemas são antigos, então é importante que a gente acompanhe esses trabalhos que estão sendo feitos de perto. Esse serviço é de extrema importância para a cidade e o resultado nós vamos poder acompanhar no próximo verão, Richard. Tá certo, Eric, assim a gente espera realmente que sejam feitos, né? E que não seja feito somente, por exemplo, pós-tragédia, como é aqui em Petrópolis, mas também de forma cotidiana, diária, a limpeza e o desassoreamento dos rios. Eric, um bom fim de semana para você. Muito obrigado pelas informações. Exatamente, Richard. A cidade é cercada por rios, né? Então é muito importante esse trabalho ser feito nos rios da cidade. Até a próxima, Richard. Obrigado mais uma vez, Eric. Para você que está nos acompanhando, esse é um tema também muito importante que a gente tanto comenta aqui, né? A desobstrução dos bueiros, o desassoreamento dos rios são ações mínimas e fundamentais para a cidade. Fora que possibilita aí, né, minimiza, na verdade, a questão de alagamentos, principalmente em períodos de chuva. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta você vai acompanhar uma entrevista que realizamos aqui com os direitos humanos, né, a defesa dos direitos humanos aqui em Petrópolis. Foi um bate-papo muito produtivo para falar da atuação do órgão aqui na cidade. E é claro, você vai acompanhar tudo isso após o intervalo. O intervalo é rapidinho, 2 minutos, a gente volta já. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, quinta-feira, chuvosa já aqui em Petrópolis, viu? Mas vamos ao assunto de hoje. Foi publicado no Diário Oficial do município de Petrópolis a Lei 8.250, do dia 17 de dezembro de 2021, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. De acordo com o decreto, a Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável por acompanhar e monitorar as ações voltadas à população e ressocialização dessas pessoas. Sobre esse tema, vamos conversar com Flávia Valadares, assessora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Esse programa vai atender jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam o espaço público como local de moradia ou sobrevivência. Flávia, boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Flávia, esse é um ponto muito importante de ser debatido. Sim. E a gente sabe que ainda faltam muitos passos para a gente conseguir realmente
trazer essa ressocialização dessas pessoas, né? Uhum. Sim, a gente participa, né, dessa construção desse decreto para a instituição da política municipal da população em situação de rua no município de Petrópolis, sempre visando que exista uma política pública ampla e efetiva que consiga atender essa parte dessa população que realmente está numa situação de vulnerabilidade social muito grande, né? Então, assim, é necessário que exista uma rede ampla que consiga atender, além do trabalho da Secretaria de Assistência Social, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Emprego e Renda, né? Então, assim, essa política, ela visa garantir, né, traz as diretrizes da política nacional da população em situação de rua, né, traz também a proposta da criação do Comitê da População em Situação de Rua aqui de Petrópolis. E é importante a gente destacar que esse trabalho foi da rede que foi criada, da rede da população em situação de rua aqui de Petrópolis, que foi criada em 2016, com a participação da sociedade civil, do governo também, né, do governo municipal, os órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo também, após um episódio de violência que aconteceu com a população em situação de rua, né? A gente precisa entender que população em situação de rua, a gente não é questão de segurança pública, é questão de assistência social, é questão de realmente fazer um trabalho de acolhimento, de acompanhamento com essas pessoas para verificar qual é possível, né, qual a melhor maneira de você conseguir dentro da política atendê-los. Então essa rede, ela vem atuando, né, nesse sentido, com a participação de todas as pessoas responsáveis dos equipamentos municipais, além das pessoas da sociedade civil, o CDDH como instituição, né, da sociedade civil, as pastorais também fazem parte. Então é uma rede muito bacana, e dentro disso, né, sempre existiu muito diálogo, e nisso a gente verificou qual é a necessidade do nosso município, né? E assim, o decreto, ele formaliza, né, a necessidade de um melhor atendimento para a política em situação de rua, né, que é uma coisa que a gente precisa realmente debater da melhor forma possível. Perfeito. Vale lembrar, esse projeto de lei, que agora virou um decreto, uma lei municipal, foi de autoria do vereador Yuri Moura, que inclusive agora é deputado eleito aqui de Petrópolis e vai assumir o cargo lá na Alerj. No decreto 7.053 de 2009, as diretrizes da política nacional para a população de rua são as seguintes: promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, e existem outros milhões e milhões, é um decreto bem extenso, inclusive. E ele inclui também a questão da educação, ele inclui a questão dessa integridade, de integração, na verdade, dessa população com a sociedade, incluindo a educação, o esporte, a cultura, a saúde. E eu pergunto para você, Flávia, como que tem sido o trabalho do CDDH aqui em Petrópolis? Queria que você falasse um pouco também do histórico, quando começou esse serviço aqui na cidade, quais são as pautas hoje que vocês têm abordado? Bom, vamos lá. Na verdade, continuando nessa questão do decreto, só para a gente conseguir fechar, hoje a gente tem equipamentos do município, né, que fazem parte do decreto, foram implantados aqui em Petrópolis, né, que é o consultório na rua, que é o NIS, né, núcleo de atendimento, né, das pessoas em situação de rua, que é o Centro Pop também, que faz esse atendimento, e hoje também tem o UNAT, né, na verdade o pessoal do NIS foi transferido para o UNAT, então a gente tem esses equipamentos aí que fazem, né, que tentam garantir, né, fazer todos os direitos que você citou, fazer com que eles sejam concretizados. Bom, o CDDH, ele é uma instituição da sociedade civil, né, que existe há mais de 40 anos, e foi criada na perspectiva, né, da busca e da garantia da afetividade dos direitos humanos para toda a sociedade. Após um período de ditadura militar, onde existiu a necessidade de resgate, né, da cidadania, dos direitos civis e políticos, da liberdade também, né? Então, a gente sempre atuou com projetos, com programas e também com as demandas que chegam até a nossa instituição, tá? Hoje, a nossa instituição, ela tem... a gente inicia a nossa participação
nessa rede da população em situação de rua, porque desde 2004 acontece no CDDH o projeto Põe Beleza, né, que é o projeto que atende a população em situação de rua do município de Petrópolis, sempre ofertando, né, a gente ofertava para eles, né, o banho, o alimento, né, roupa, mas também buscando encaminhamento para o mercado de trabalho, oficinas de formação, né, e sempre, Richard, o nosso trabalho de educadores popular muito voltado para a garantia dos direitos humanos e no acolhimento, no respeito, no carinho, né, porque a gente realmente se depara com vidas que estão passando por momentos muito complicados e que realmente precisam de atenção, né? Então esse é o projeto que existe na instituição desde 2004. O projeto Põe Beleza, no ano de 2022, né, a gente teve ele no formato que as pessoas iam, além da população em situação de rua, as pessoas das comunidades também, em situação de vulnerabilidade social, elas chegavam na nossa instituição, a gente fazia uma ficha com eles, e a gente batia um papo, né, para verificar dentro das necessidades deles se existia alguma coisa que a gente poderia estar contribuindo, né, assessorando. Então a gente disponibilizava cursos de formação, né, de informática, de culinária. Para alguns também a gente conseguiu custear curso de enfermagem, custear curso de sushi man, né? Então eles mesmos, porque assim, é o querer, né? É conseguir entender que eles também têm querer, entender que eles também podem ter as suas especialidades, né? Podem ser técnicos em alguma área e que a gente possa fortalecer isso. Então eles conseguiam escolher a área que eles queriam se formar para a gente conseguir custear esse curso. E no CDDH a gente fazia informática, culinária, reforço escolar e alfabetização também, encaminhamento para o mercado de trabalho, elaboração de currículo, tentativa de retomada de vínculos familiares também. Isso era uma proposta do projeto, né, de 2022 e que vai se perdurar também em 2023. Perfeito. Não, eu ia perguntar até exatamente esse ponto que você comentou, acho importante a gente ressaltar, de vínculos familiares, até porque eu mesmo já conversei com alguns pela rua e muitos não são nem da cidade, são de outros municípios. E como lidar com essa situação em que você não tem aquela realidade da pessoa, o convívio que ela tem dos familiares, e você ter essa distância geográfica, vamos dizer assim, dificulta esse trabalho? Olha, na verdade, assim, as pessoas, o vínculo familiar, ele pode se dar a partir de uma retomada de uma ligação, né, deles falar assim, eu quero encontrar minha família, mas ela está em tal lugar e eu tenho essa informação. E com a informação que a gente tem, a gente tenta e a gente consegue, tá? A gente consegue, sim, vai muito da pessoa que coloca, né, a sua vontade, o seu querer, né? A gente faz um acompanhamento social com essa pessoa que está nessa situação, e acaba realmente tendo, porque eles transitam, né? Acabam transitando, acabam verificando qual é o melhor lugar que eles conseguem estar buscando meios de vida, né? Meios de sustentar, de sustentabilidade das suas vidas. Então realmente eles transitam muito, mas o que não quer dizer que a gente não consiga. A gente consegue sim, tem de outros estados também, a gente consegue ligar, a gente consegue fazer, até porque uma da proposta da política é isso, conseguir fazer com que eles vão para o seu estado de origem, né? A retomada, entendeu? Perfeito. É possível de ser feito, sim. Flávia, pergunto o seguinte, a gente sabe que a gente está num período agora em que é muito preocupante para a população de modo geral em relação às chuvas. Sim. Como que foi o trabalho durante o período de tragédia? A demanda durante esse período aumentou? Como que foi a procura? Qual que foi a demanda que foi levada para vocês? E acredito, infelizmente, até que muitos também foram vítimas, né, da chuva, da tragédia que ocorreu, porque o centro de Petrópolis, por exemplo, completamente alagado. Foram, na verdade, no dia 15 de fevereiro, quando aconteceu, a gente estava fazendo a nossa reunião de planejamento do CDDH, né, do ano de 2022, e a equipe não conseguiu ir embora, né, porque a gente fica ali numa rua próxima ao centro. E no mesmo dia a gente iniciou
eu vou falar o que a gente fez além do que a gente já tinha como planejado para 2022. Então, a gente iniciou a campanha de arrecadação, né, distribuição enfim, qualquer tipo de doação para a gente conseguir atender, porque, na verdade, a gente só conseguiu ter noção da tragédia, que foi da destruição, no dia seguinte, né? Mas a gente sabia que a situação realmente estava muito crítica. Então, no dia 15 mesmo, a gente iniciou a campanha. E no dia 16, a nossa casa, ela foi realmente ocupada por voluntários, por doações, foram centenas de voluntários, muitas doações, né? Aquele sentimento de união, aquele sentimento de esperança, né? Que foi com toda essa ajuda que a gente conseguiu fazer o atendimento das pessoas que chegavam até a nossa instituição. E para além disso, a gente chegou a levar também muito para ponto de apoio, tá? Então, foi um ano de muito desafio. A gente está muito preocupado, eu acho que é um sentimento geral, porque hoje a gente já vai fazer um ano e a gente sabe que ainda existe muita coisa para ser feita, muito trabalho ainda para ser feito, muita gente ainda morando em área de risco, muita gente retomando para casa que está interditada porque não conseguiu aluguel, né? E o CDDH, ele manteve a campanha, né? A gente atendeu as famílias até dezembro, a gente conseguiu fazer esse atendimento até dezembro, fazendo doação de cesta básica, de higiene, fralda, leite, que são itens realmente que essenciais, né? Essenciais, e que a gente realmente verificou o quanto que a cidade ainda estava precisando desse tipo de atendimento, né? Mas além disso, a gente continuou executando os projetos que o CDDH já teria, né? Que é o projeto Cupom e Beleza, que é o Florescer com os Jovens, que é o projeto diretamente com as comunidades. Então, a gente, além de continuar com esse atendimento, a gente continuou também os nossos projetos, as nossas execuções, né, do ano de 2022. Tivemos muitas ações voltadas para a questão do que acontece em nossa cidade, da questão habitacional. A gente teve aqui a visita das missões, que foi organizada pelo Fórum de Reforma Urbana, né, do Brasil, para que a gente conseguiu fazer um diagnóstico da nossa cidade, né? A gente conseguiu fazer esse diagnóstico demonstrando que pessoas da tragédia de 2010, que ainda não foram atingidas, do Vale do Cuiabá, a missão aconteceu no mês de outubro, de como ainda em outubro, do que aconteceu, as áreas atingidas, que ainda não, em nenhum momento tiver nenhuma intervenção, que existe comunidades aqui em Petrópolis que não estão em área de risco, mas não tem nenhum atendimento de política pública, não tem banheiro, não tem esgoto, né? Então, a gente quis demonstrar a necessidade que a gente precisa de implementação de uma política pública aqui em Petrópolis, né? Ampla, de que consiga atender a dignidade da pessoa humana, atender a segurança, sabe? Fazer com que as pessoas saiam do risco, literalmente, e a gente, infelizmente, percebe que isso está um pouco distante de acontecer. Você falou sobre a questão da população, né, situações de rua que foram afetados, eles foram para o abrigo, tá? Eles foram encaminhados para o abrigo, a gente fez um mapeamento para verificar se estavam tudo bem com eles, e sim, eles foram encaminhados para abrigo para acolhimento. Perfeito, Flávia. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais até sobre esse ponto em que ela comentou, de muito trabalho que ainda precisa ser realizado para garantir todos esses direitos. E aí a gente esbarra mais uma vez até nessa questão desse decreto que foi publicado, que tem justamente esse objetivo. Mas depois do intervalo, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente aqui falando com a Flávia, ela que trabalha no Centro de Defesa de Direitos Humanos, e comentando aqui com a gente sobre o decreto da Prefeitura de Petrópolis, sobre as políticas municipais para a população de rua, comentamos sobre a questão da tragédia, e a gente ainda debate outros temas aqui, e eu achei interessante o que ela comentou antes da gente ir para o intervalo, que foi: não adianta a gente ter o decreto, né, Flávia? É importante que as políticas públicas sejam implementadas para que esse trabalho realmente ele seja feito e que essa população tenha esses direitos, né? Exatamente. A criação desse decreto, foi um trabalho muito importante, né? A sociedade civil, junto com o governo, se debruçou muito para que ele acontecesse dentro das possibilidades, né, atendendo à política nacional, e ele foi criado, né, e agora ele tem que ser implantado, né, ele tem que criar o comitê da população em situação de rua, né, ele tem que criar a possibilidade desse acolhimento das pessoas que estão em situação de rua, que tem animais, né, que são família, né, que tem homem e mulher, né, como faz esse abrigo, como faz esse acolhimento, já que no abrigo não é possível que fique no mesmo local, né, porque tem família em situação de rua também, né, não é porque a pessoa está naquela situação que a gente tem que dar o que eu acho que tá bom, não, né, a gente está falando de vidas, né, que foram surpreendidas, com certeza, surpreendida por fatos contra a sua vontade, né? Quando eu estava falando para você também, quando a gente faz o censo da população em situação de rua e a gente conversa com essas pessoas para entender qual foi o motivo que ela se encontra naquela situação, né? E a gente encontra pessoas formadas, né? Pessoas que eram chefes de família, pessoas que tinham emprego e perderam o emprego e brigaram com a família e possuem vícios, né? Então, assim, são várias realidades que acabam estando naquela situação. Flávia, qual a importância, e aí nesse caso da gente, porque a gente sabe que em alguns casos existe o cunho político com tudo isso, com essas ações, mas qual a necessidade, então, nesse caso, da gente, obviamente, criar as políticas públicas, mas a gente não trabalhar com questão em relação à política partidária, que eu quero dizer, para que você tenha a continuidade desses trabalhos? Porque a política, na verdade, eu não sou muito expert no assunto, né? A gente acaba estuda muito, né, para tentar compreender esse cenário, que é muito difícil, mas a política pública, ela não pode ser uma política de governo, né? Ela tem que ser uma política permanente, né? Uma política de Estado. Né, esse decreto é uma política de Estado, né, entendeu? Então, assim, a implementação dele, ela tem que ser permanente. Não pode ser uma coisa frágil, né? Qualquer momento ela pode ser revogada, a qualquer momento ela pode ser retirada, né, do que está caminhando, do que está funcionando, entendeu? Flávia, em relação, a gente está comentando aqui a necessidade do decreto, das ações, das políticas públicas. E por que, na sua visão, a gente ainda vê que falta muito trabalho? O que talvez esteja faltando para que essas ações elas sejam realizadas com mais intensidade, com mais agilidade, vamos dizer assim? Olha, como é que eu vou te dizer?
A gente tem, a gente tem uma legislação que garante muita coisa para a gente, né? Eu vou me basear na nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição, ela traz aí que o nosso salário mínimo, ele tem que garantir saúde, educação, lazer, esporte e cultura. E isso é uma realidade que não existe, né? Eu acredito que, na verdade, precisa de muito esforço mesmo, político, para que aconteça, tá? Muito diálogo, eu acredito que muita coisa é construída no diálogo. A gente sabe, sim, que tem posicionamentos partidários, a gente, né, tem o nosso, acho que todo mundo tem o seu, a gente, como instituição, tem o nosso posicionamento mais progressista, mais amplo, da garantia de direitos humanos para todos, de forma igualitária, né? Só que isso tem que ser implantado e tem que acontecer, né? Então, assim, eu acho que primordial é que seja uma política de Estado mesmo, o que for implantado, o que for construído, né, dentro da participação da sociedade civil, né, é muito importante. A gente sempre fala, quando a gente entra numa comunidade, que a gente vai conversar com essa comunidade, a gente vê que essa comunidade necessita de muita coisa, mas a gente conversa e chega e fala assim, poxa, o que está acontecendo? Qual é a maior necessidade de vocês nesse momento, né? Porque eles são ali, eles são território, né? Eles são vivência e eles sabem o que pode ser melhor, né? E dentro daquilo eles conseguem construir o melhor crescimento, né? Para a sua realidade. Exatamente. Eu gostaria de pedir à nossa equipe aqui do Correio Petropolitano para mostrar algumas imagens para vocês. Infelizmente, uma das sedes do Centro Pop aqui da cidade estão, na verdade, né? Nesse estado. Essas imagens foram gravadas hoje cedo pela nossa equipe e mostram um pouco da fragilidade do ambiente voltado para essa população em vulnerabilidade. E aí a gente vê que realmente falta a política pública, um olhar mais atento, um olhar mais crítico para essa situação, para essa população. E, obviamente, existe um grande desafio para que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade. E é um trabalho de todos, não só do governo municipal ou, né, com o apoio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, mas da população também, do respeito com essas pessoas, né, da educação com essas pessoas, da promoção de uma oportunidade, dependendo do ambiente, você empresário, empreendedor, em que você possa ter esse diálogo, por exemplo, com o CDDH, com a prefeitura, para criação de algum projeto, para disponibilização de aula, para você dar algum curso, para oferecer uma oportunidade de emprego. São diversas formas que você pode ampliar esse serviço, de alguma forma garantir pelo menos um pouco do que é o objetivo. Flávia, como que a população hoje pode procurar o CDDH? Onde que funciona? Queria que você falasse para a gente, por favor. Bom, o CDDH, ele funciona na rua Monsenhor Bacelar, nossa sede, na rua Monsenhor Bacelar, número 400. A gente tem as nossas redes sociais também, né? O Facebook, Instagram, que é CDDH Petrópolis. O nosso site também, que é o CDDH Petrópolis. O nosso telefone, que é o 24-2242-2462, além de telefone, é o WhatsApp também, tá? O CDDH, além dos projetos que a gente atua, que a gente tem, né, na instituição, a gente também tem o nosso atendimento geral, que a gente faz o acolhimento da pessoa, verifica qual é a necessidade, qual a demanda dela, para ver como é que a gente consegue assessorar, tá? Eu quero aproveitar, Richard, de destacar que a gente tem, dentro desses equipamentos, a gente tem os profissionais técnicos que fazem esses equipamentos funcionarem dia a dia. Sim. Aproveitar aqui e parabenizá-los, porque realmente é uma profissão que eles se dedicam, né? Eles que estão ali de frente todo dia, né? Buscando o melhor para aquelas pessoas que são atendidas, e quero parabenizá-los e agradecê-los, que às vezes, mesmo em situações precárias, né, que eles dependem também, mesmo estando ali no governo, eles dependem que seja implementado, né, de cima, né, e eles conseguem realizar um lindo trabalho. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns a todos que eu conheço, não vou citar ninguém para não esquecer ninguém, e é isso. Perfeito, Flávia, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos.
e que a gente possa abordar esse tema novamente e que seja com um cenário mais otimista, com um cenário mais positivo. Com certeza. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença. Vale ressaltar, a gente pede então à Prefeitura de Petrópolis para ter uma atenção, um olhar mais cuidadoso, carinhoso com essa população e, logicamente, com a questão da reforma do Centro Pop, uma das sedes do Centro Pop, que fica aqui no centro de Petrópolis. Mais uma vez, obrigado pela presença da Flávia, muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha, pela audiência, pela companhia. Amanhã, nosso encontro marcado, 13h, ao vivo, e eu espero por você. Amanhã a gente se vê, até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.